No vídeo de hoje, iremos ver sobre dois seguintes temas. Qual ação que compensa comprar? A com o final número 3, a com o final número 4 ou a com o final número 11? Será que tem diferença e vai impactar na sua rentabilidade? E também se é arriscado você investir em 100% ações, não ter fundos imobiliários e renda fixa somente para reserva de emergência e de oportunidade. Quais será que são os verdadeiros riscos? Sobre as ações com o final número 3, 4 e 11, não tem como você entender qual que está mais barato simplesmente pelo menor PL e pelo menor preço sobre valor patrimonial. É necessário você comparar com a média anterior para ver se tem desconto. Por exemplo, para com o final número 3, a sua média de preço sobre valor patrimonial é 4,37. Se você dividir por 2,24, que é o seu preço sobre valor patrimonial atual, teria um desconto de 95,08% em relação à sua média. Já do seu preço sobre lucro, a sua média é 26,21, está em 9,63, então tem 172,17% de desconto. Já para a ação número 4 da Klabin, temos um desconto médio comparado à sua média de 45%. Então, de fato, o número 3 está mais compensatório em relação à sua média histórica. Já na relação preço sobre lucro, há 96% de desconto comparado à sua média. Então, o número 3 seria mais atrativa comparado ao número 4. Já para a Klabin número 11, teria 56,69% de desconto comparado à sua média histórica. E na relação preço sobre lucro, teria 114% de desconto. Então, o número 3 foi a vencedora. Outro ponto também bem lógico é que não há distinção no dividendo pago para o número 3 e para o número 4, mesmo que a número 4 seja preferencial ao recebimento de dividendos. Então, em 2023 pagou 27 centavos e agora em 2024, 3 centavos. E para o número 4, o mesmo pagamento, ambos os mesmos valores, sendo que a número 4 está custando 4,67 e a número 3, 4,62. Então, de fato, a número 3 seria a mais compensatória, mas não é isso que vai te impedir de enriquecer, são somente detalhes. Mas fique atento a um seguinte detalhe, por exemplo, com a CEMIG número 3. Ela teve uma queda de 11,5% em relação a 12 meses. Já a número 4 subiu 11% na relação 12 meses. Inclusive, o número 3 está com dividendo yield menor também, então tem diferença no pagamento de dividendos, fora que a ação número 3 tem 80% de tag along, ou seja, se a empresa for negociada por X valor, você iria receber 80% desse valor negociado caso a empresa fosse vendida. Já para o número 4, é mais curioso ainda, já que não tem tag along, então nada garante que você irá receber o valor negociado por cada ação. Pode ser menor ou pode ser o mesmo valor. Então fique atento a esses detalhes, se o dividendo é igual e se tem tag along. Outro ponto é que se é arriscado você investir 100% em ações e não ter fundos imobiliários. O que eu entendo? Depende da diversificação da sua carteira, em quais ações que você está. O meu foco é uma carteira previdenciária, então eu escolhi ações que pagam dividendos, mas que o dividendo não está correlacionado uma com a outra. Por exemplo, Banco do Brasil pode estar indo muito bem, enquanto o Bradesco pode estar indo mal. Então, caso eu fosse dependente do dividendo pago na minha carteira, não iria cair tanto minha média, porque Banco do Brasil está nos seus recordes e Bradesco está passando por uma crise. O mesmo vale para a Transmissão Paulista, não tem nada a ver com a Irani, nada a ver com a Home, nem com BB Seguridade, basicamente nenhuma ação interfere uma na outra. Já se eu investisse, por exemplo, em Banco do Brasil, em Bradesco, em Itaú e Santander, caso o cenário bancário como um todo esteja em crise e minha carteira seja muito focada em bancos, aí sim meu dividendo irá cair, minha rentabilidade também não vai ser boa. Mas eu estou com 6 ações na carteira de 6 segmentos diferentes. Mesmo se eu tivesse uma ação de energia que seja de outro subsegmento, uma CEMIG, uma Copel, uma Engie, também não teria nada a ver, porque são subsegmentos diferentes. Eu estaria diversificado de maneira inteligente. Outro ponto também é o índice de inflação aqui no Brasil. Se você pegar o IPCA, está em torno de 4 a 5%. Claro que a inflação não é somente isso. Você não vai no mercado e sobe só isso. Então, se formos comparar com o IGPM, Índice Geral de Preços, ele é 60% composto pelo IPA, ou seja, Índice de Preços ao Produtor Amplo, também é composto por 30% com o IPC, Índice de Preços ao Consumidor,
e 10% ao INCC, ou seja, Índice Nacional de Custo da Construção. Então vai abranger desde aquela pessoa que produz, seja um empresário ou até mesmo um produtor rural, ao consumidor que faz compras, por exemplo, no mercado, e também a pessoa que quer construir algo, seja uma obra, uma reforma, então é bem mais amplo. Se você tivesse investido R$1.000 ou simplesmente tivesse esses R$1.000 na conta poupança lá no mês 1 dos anos 2000, hoje, no mês 1 de 2024, você precisaria ter 6.316, uma alta de 531% em todo esse tempo, simplesmente para corrigir o seu poder de compra e não ser afetado pela inflação ou, no caso, o IGPM. E 531% de forma anual equivale a 7,98%, 8% para arredondar. Então, de fato, é uma inflação muito alta, bem maior do que esses 4 a 5% que o governo divulga. Agora, outro ponto é entendermos qual que é a rentabilidade média dessas ações e fundos imobiliários mais famosos, fundos imobiliários seguros e ações também seguras, ambos previdenciários. Para o Banco do Brasil rendeu em 10 anos, isso comprando a qualquer preço. Ações é muito mais importante você saber a qual preço comprar do que fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários oscilam menos e geralmente fica perto do seu preço sob valor patrimonial, entre aspas, justo. Claro que tem algumas oscilações um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, mas comprar fundos imobiliários, geralmente a qualquer preço, não faz tanta diferença. Claro que o ideal é comprar barato, mas ações impactam muito mais a sua rentabilidade. Então o Banco do Brasil rendeu 430%, a Taesa 508 em 10 anos, CEMIG 205, Sanepar 442, BB Seguridade 182% e Itaúsa 419. Peguei uma ação bancária, uma ação no ramo de transmissão de energia, uma ação no ramo de geração e distribuição de energia com a CEMIG, uma ação no ramo de saneamento, uma ação de seguro e uma ação, uma holding financeira que também investe no Itaú por tabela. Então teríamos 364% de rentabilidade média. Para fundos imobiliários, eu peguei um fundo de tijolo com o KNR11, rendeu 138%, o BCFF11 é fundos de outros fundos, rendeu 75%, o MXRF11, fundos de papéis, ou seja, dívidas, compram dívidas e recebe geralmente atrelado ao IPCA ou ao CDI. Também peguei o KNCR11, outro fundo de papel, que rendeu 102%, e o MXRF11 rendeu 195%. Já o BTLG11 rendeu 102%, é um fundo de tijolo logístico, juntamente com o HGLG11, também outro fundo de tijolo que é logístico, e rendeu 227% em 10 anos, uma média de 140% no geral. É complicado pegar fundos imobiliários mais antigos porque tem poucos. Grande parte deles tem entre 2 a 5 anos de criação. Poucos que realmente têm 10 ou mais de 10 anos de criação. Então é uma classe de ativos ainda bem nova. Então 364% em 10 anos equivale a 16,59% de forma anual. Isso que não estamos considerando comprar a ação mais barata, fazer o rodízio do aporte. Simplesmente uma rentabilidade média dessas ações. Já os 140% dos fundos imobiliários têm uma rentabilidade anual média de 9,15%. Então as ações tiveram cerca de 60% a 70% de ganho a mais comparado aos fundos imobiliários. E segundo a taxa segura de retirada, ou seja, o percentual dos dividendos que você pode retirar para poder viver de renda e a outra parte você teria que reinvestir para não perder poder de compra, seria no máximo 5% ao ano. Então, se fundos imobiliários rendem em média 9 a 10% ao ano, você teria que reinvestir no mínimo 50% do que você ganha para não perder poder de compra. Se as ações rendem em média 15 a 16% ao ano, você poderia retirar uns 70 a 80% dos dividendos, o restante reinveste, já que as empresas vão crescendo lucros e também vão crescendo através das dívidas captadas sem precisar de subscrições. Outro ponto que colocam na ponta da caneta é a frequência de pagamentos. Mas a meu ver não faz muito sentido, porque pense comigo, você que tem pouco valor investido, 10 mil reais, 100 mil reais, que queirando ou não é pouco dinheiro para poder viver de renda, que diferença que faz você receber o dividendo a cada 3 meses ou simplesmente todos os meses? Você vai ter que reinvestir da mesma forma. É que na verdade, como grande parte dos brasileiros não tem disciplina, acabam utilizando isso como argumento.
já que o dividendo cai todos os meses na conta e dá aquele incentivo para quem não tem essa disciplina ou então quem é iniciante e não tem essa motivação. Mas, para quem é um investidor de longo prazo, não faz o menor sentido. Claro que quem for viver de renda, por exemplo, esse é o calendário da minha carteira, eu tenho somente 6 ativos. E com esses 6 ativos, conseguiria receber dividendos praticamente todos os meses, de acordo com os possíveis meses de pagamentos. Claro que, por exemplo, no mês de março vai ser um recorde, no mês de agosto também e dezembro também. O mês fraco vai ser em abril, junho, julho, setembro e outubro. Mas se eu receber um baita dividendo em março, digamos que eu receba 15 mil reais, por exemplo, e o meu custo de vida for 5 mil reais, então eu reinvisto 5 mil para não perder o poder de compra, os outros 10 mil reais eu utilizo somente 5 mil em março e 5 mil, ou então a pequena parte, já que eu vou receber dividendos novamente em abril. Eu utilizo simplesmente o que eu preciso para viver, o resto eu guardo na renda fixa e utilizo no próximo mês. Qual que é a dificuldade disso? Não tem. Simplesmente é uma questão psicológica. E se você for investir para o longo prazo, que você tenha a disciplina de investir durante 10, 15, 20 anos, qual que é a dificuldade de guardar o dinheiro que sobrou do seu dividendo para o próximo mês? Então esse argumento de que fundos imobiliários pagam todos os meses só faz sentido na questão psicológica e também no sentido motivacional para os iniciantes, mas para quem de fato quer montar um belo patrimônio no longo prazo, não tem que ser um fator que vai te impedir de investir em ações. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, recebe o dinheiro de volta. E também, o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada. E também, as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.